Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Tem 38 anos e será provavelmente o candidato mais novo na corrida presidencial. Mas Jorge Pinto diz que não é filho de um Deus menor e tem o mesmo direito de ser candidato presidencial do que qualquer outro político. Nesta entrevista vamos conhecer as suas ideias para o cargo de presidente, o seu percurso pessoal e político e o que o motivou a entrar nesta corrida. Jorge Pinto, muito obrigado por estar esta noite na grande entrevista e na RTP. O Jorge Pinto acha que tem o currículo político para ser candidato ao mais alto cargo da nação? Boa noite, Vítor. Agradeço o convite, cumprimento também os telespectadores. A resposta clara é sim. Acho que tenho. Se não achasse, não apresentaria esta candidatura. E acho que tenho porque, como dizia, e espero que possamos falar disso, tenho um percurso pessoal, cívico, associativo, político, que mostra o meu empenho, a minha ligação àquilo que são os ideais de defesa da República Portuguesa. E eu acho que estes ideais estão sob ataque. Acho que estamos num momento decisivo, um momento de charneira muito importante do futuro do nosso país, do futuro da nossa República, e é precisamente por isso que eu dou este passo em frente, porque acredito, estou bastante convicto, que posso ser o Presidente da República apto para os tempos que temos pela frente. É um desafio enorme, mas é precisamente pelo desafio ser de montra que eu não poderia ter virado as costas a este desafio. Mas politicamente a sua experiência é de 2 anos como deputado. É 2 anos como deputado, mas uma militância de base de longa data, uma militância associativa de longa data e um conhecimento do terreno, um conhecimento do país também que é essencial para este cargo. Apesar de ter vivido muito tempo fora de Portugal, como aliás mais à frente vamos verificar. Mas não lhe parece que tem também um déficit de notoriedade que torna a sua candidatura mais frágil? Isso não pode ser um problema para si? Eu acho que é uma fragilidade que é, na verdade, uma força. As pessoas estão fartas de conhecer os outros convidados, os outros candidatos, é certo. Mas esse conhecimento não quer dizer que adiram às suas ideias, adiram às suas propostas, adiram àquilo que os faz ser candidatos. Aquilo que eu venho fazer com a minha candidatura é também ser menos do mesmo. E ser menos do mesmo é dar novidades às pessoas. Ser menos do mesmo? Menos do mesmo daquilo que tem sido a política portuguesa, menos do mesmo daquilo que tem sido o deixar-nos arrastar por uma agenda marcada por outros que diz pouco aos portugueses. Eu venho para esta eleição para marcar agenda, para falar aos portugueses e às portuguesas e dizer-lhes aquilo que vocês querem que seja falado, vai ser falado. Como fazer frente ao aumento do custo de vida, como fazer frente à crise na habitação, à crise na saúde. Eu acho que é isso também a função do Presidente da República, é fazer com que estes temas, os temas que são verdadeiramente problemáticos, os temas que vêm na nossa Constituição e que ainda continuam por cumprir, sejam discutidos de forma permanente e com os portugueses. Eu, na apresentação deste programa, fiz referência a uma frase sua na apresentação da sua candidatura, em que disse: não sou filho de um Deus menor e tenho o mesmíssimo direito de ser candidato do que qualquer outro candidato de esquerda ou da direita. Quando sente a necessidade de afirmar que tem o direito de ser candidato, e tenho, porque tem mais de 35 anos, na verdade não está a reconhecer que não é um candidato óbvio. Pelo contrário, o que eu quero dizer com isso é que há um espaço ideológico que estava ainda por ser ocupado nesta eleição. Há o espaço desta esquerda moderada, europeísta, globalista, mas também regionalista, que estava por ser ocupado. E eu venho ocupar esse espaço. Eu estou muito convicto que, como eu, havia e há milhares de portugueses que não tinham em quem votar antes do surgimento da minha candidatura. E é essas pessoas que eu quero falar, aquelas que não tinham em quem votar e agora comigo passam a ter, mas também há aquelas que estavam a optar por votar numa segunda, terceira ou até quarta opção por não haver uma candidatura que os representasse. A essas pessoas eu também quero falar. Há aqui uma candidatura na qual vocês se podem rever. E é isso que eu vou tentar fazer também nas próximas semanas. Eu tenho perfeita noção que tenho menos notoriedade que os outros concorrentes. Mas essa menor notoriedade vai-me obrigar a estar mais no terreno, a estar mais junto dos nossos concidadãos. E a eles direi sempre, cara na cara, eu estou aqui para vocês, estou aqui para trabalhar convosco, porque Portugal somos nós, somos todos nós. Na verdade, a sua candidatura à esquerda foi a última a surgir, se tivermos em conta que já estavam no terreno António José Seguro, Catarina Martins e António Filipe. Porquê é que nenhum deles teve o seu apoio? Porque, aliás, vejo aqui uma certa contradição com a atitude do LIVRE, que o LIVRE sempre defendeu aproximações à esquerda. E defende. E defende. Mas, neste caso, já havia 3 candidatos, o LIVRE poderia apoiar um deles e não o fez. Por que razão? O que é que, na verdade, o separa dos outros candidatos da esquerda? Há 2 explicações aí muito fáceis. A primeira é que eu fui muito fiel àquilo que defendia há meses, que era a necessidade de ter uma candidatura até extrapartidária que pudesse ser agregadora das diferentes forças de esquerda e levar uma candidatura única a votos. Falei até de uma primária a toda a esquerda, da qual surgisse um candidato único. Isso não aconteceu e, não tendo acontecido,
outros partidos acharam por bem avançar com outros candidatos antes até de estarem esgotadas todas as possibilidades de ter esta candidatura agregadora. E eu fui fiel a isso, eu esperei até à última hora que essa candidatura surgisse. Não tendo surgido, e entro aí na resposta direta à pergunta, perguntei-me, está o espaço da esquerda moderada representado como deve ser? Está o espaço da esquerda europeísta, regionalista, representado como deve ser? Mais alguém como eu irá falar de direitos humanos, do direito internacional, de que a vida de alguém na Venezuela vale tanto como a vida de alguém em Gaza, na Ucrânia, no Sudão? Eu acho que não está. Alguém como eu vai falar de políticas europeias, da necessidade de termos um bloco europeu forte, que seja um farol na defesa dos direitos humanos, na transição ecológica, neste mundo cada vez mais multipolar? Eu acho que não está. E tendo achado que não está, então apresentei a minha candidatura. E não é porque já existiam 3 candidaturas à esquerda e 4 à direita que eu sou efetivamente filho de um Deus menor. Isto não é uma repartição de finanças onde quem tira a primeira senha é primeiramente atendido. E, portanto, tenho exatamente o mesmíssimo direito que todos os outros candidatos. E o que é que o separa, por exemplo, de António José Seguro? Há uma razão de base. Repare, eu nunca vou ter vergonha de dizer que sou de esquerda. Acho, aliás, estranho que um antigo secretário-geral do principal e maior partido de esquerda da nossa democracia tenha vergonha de o dizer. E o senhor acha que essas noções de esquerda e direita ainda funcionam nos dias de hoje? Eu acho que elas são essenciais. Acho que, na verdade, são cada vez mais essenciais por uma razão muito simples. É que a República precisa do confronto de ideias. Uma República saudável precisa deste confronto sério, forte, mas democrático de ideias. E esse confronto faz havendo esquerda, havendo direita. Mas aqui há muitas dinâmicas em jogo. Não é apenas dizer-se que se é de esquerda. Eu sou de uma esquerda que pertence a esta família da esquerda verde europeísta que tem muitas especificidades. Nós olhamos para a escala local, eu sou um acérrimo defensor da regionalização no nosso país, por exemplo, da mesma maneira que olhamos para a escala europeia e para a escala global. Para nós, esta questão dos direitos humanos é uma linha vermelha, é uma intransigência na defesa dos direitos humanos, da dignidade da vida humana, onde quer que seja no planeta, e seja quem for o oprimido ou o opressor, também aí absolutamente claro. E há um terceiro ponto que me parece essencial, é o da firmeza. Nós precisamos de um Presidente da República que seja muito firme nos próximos 5 anos do seu mandato. Porque nós vivemos um momento absolutamente inédito na história da nossa Segunda República e é preciso que quem queira ser o nosso Presidente diga, com a clareza que eu digo, que fará de tudo para defender a República, fará de tudo para defender a nossa Constituição. Porque, aliás, a Constituição... Mas acha que está sob ataque? Eu acho que está sob ataque e sou muito fiel àquilo que é o juramento que o Presidente da República faz, onde diz que vai defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Portanto, este juramento nós não fazemos a nós próprios, nós fazemos ao país, fazemos aos portugueses e às portuguesas. E é a eles que eu lhes digo, este juramento para mim vai ter validade. A defesa da Constituição, a defesa da República vai ser uma prioridade e eu serei firme, serei intransigente na sua defesa. Mas qual é o ataque, ou que forças é que estão a fazer este ataque do seu ponto de vista à Constituição e ao regime? Há várias. Nós temos um candidato presidencial que disse na primeira sessão legislativa desta legislatura que quer acabar com a República tal como ela existe. Portanto, ser mais claro do que isto é impossível. Há esses ataques, mas há sobretudo um desespero por parte de uma parte da população à qual eu quero falar. E é essa parte da população a quem eu quero dar esperança. Porque estas pessoas estão desesperadas... Mas está a falar aos mesmos, por exemplo, para ser mais claro, está a falar aos mesmos eleitores do Chega, é isso? Eu falo também aos eleitores do Chega, de certeza absoluta. E é esses que eu quero dizer, se estão desesperados. Eles estão desesperados porque não têm esperança, eles perderam a esperança. E é essa desesperança que os leva ao desespero e o desespero que os leva a querer apoiar estas propostas autoritárias e antirrepublicanas de outras candidaturas. A essas pessoas eu digo-lhes, há esperança, há otimismo. E sei que há porque há um país que vale a pena ao qual vale a pena dar visibilidade e que vale a pena trazer também para este debate. Eu vejo outras candidaturas a dizer que é preciso reinventar Portugal, que é preciso imaginar Portugal, tudo legítimo. Mas eu sei que é preciso, na verdade, uma coisa muito mais importante e mais fácil até. É dar visibilidade a um Portugal que já existe e que eu conheço. Que é um Portugal de empatia, é um Portugal que escolhe o amor e não o ódio, é um Portugal onde os vizinhos se conhecem e se entreajudam, é um Portugal onde os próprios familiares podem discordar, discutir, mas no dia a seguir fazem as pazes porque continuam a ser familiares. E este é o Portugal que eu sei que existe. Ele não precisa de ser reinventado, não precisa de ser imaginado. Isso não é uma visão um pouco idealista? Eu acho que idealista é achar que estamos condenados a viver num Portugal do ódio que outros querem criar e fomentar. Porque não é, esse Portugal pode existir, mas esse é um Portugal minoritário. E por mais que os algoritmos nos queiram forçar a acreditar que esse é o Portugal no qual vivemos, não é. Não é, e repito, porque eu conheço o Portugal real. E o Portugal real é um Portugal que vai muito para lá do ódio, vai muito para lá da agressão e da violência. Qual é que acha que é o maior poder do Presidente da República? Bem, o Presidente da República tem muitos poderes. Tem, desde logo, o poder de influenciar debate e de trazer os portugueses para o debate.
Não é por acaso que eu falei numa outra entrevista e posso falar novamente aqui, que eu acho que um Presidente da República em Portugal poderia dar início a assembleias cidadãs, em que chamasse os portugueses para que eles pudessem reunir, discutir e deliberar de forma pausada, com acesso até a meios técnicos para o fazer, e dar a sua opinião relativa a vários temas. O Presidente da República tem esse poder, mas depois o Presidente da República tem poderes muito maiores. Mas relativos... essas assembleias tomavam decisões sobre quê? Não tomam decisões, são deliberatórias e dão opiniões que depois podem ou não ser adaptadas pelos partidos políticos ou pelo próprio Presidente da República. Um exemplo, fez-se o mesmo em França, quando houve uma Assembleia Cidadã pelo Clima, que foi até apadrinhada, permita-me a expressão, pelo Presidente Emmanuel Macron, e dali surgiram várias propostas de lei que os partidos apresentaram. Portanto, algo neste formato poderia ser, mas desde logo é que o Presidente da República possa convidar e ter também no centro do debate as portuguesas e os portugueses para que eles próprios, de viva voz, possam dizer as questões que os inquietam. E depois há os poderes propriamente ditos, que vão da demissão de um governo em circunstâncias específicas à própria demissão da Assembleia da República, vulgo bomba atómica, como muitas vezes é conhecida. Caso viesse a ser eleito, o senhor prometeu dissolver a Assembleia se houvesse, e vou citar, uma revisão drástica da Constituição feita apenas pela direita e pela extrema-direita. O que é que seria uma revisão drástica da Constituição? Obrigado pela pergunta, porque eu acho que é importante esclarecer o que eu quero dizer com isso. Uma revisão drástica é, por exemplo, querer alterar de forma profunda o nosso regime semipresidencialista. É querer alterar a Constituição quando ela defende direitos, liberdades e garantias. É querer alterar a Constituição no que ela diz de defesa dos trabalhadores, no que ela diz de defesa do meio ambiente. É, por exemplo, querer alterar a própria Constituição nas proteções que a própria se coloca de defesa às alterações materiais da própria Constituição, coisa que já foi apresentada ainda recentemente na Assembleia da República. E mais, eu digo isto porque no meu juramento, como eu dizia há pouco, eu cumprirei ou prometerei cumprir e defender a Constituição. E uma alteração drástica feita apenas de um lado do espectro político, algo que nunca aconteceu na nossa democracia, que não passou pelo debate nas eleições legislativas, não passou pela opinião dos portugueses, era, se isto fosse permitido, era uma traição que o Presidente da República faria. Mas o senhor acha que isso está em cima da mesa? Eu espero que não, mas não retiro isso de uma possibilidade. Repare, Vítor, durante a campanha às eleições legislativas, houve quem tivesse alertado os portugueses para esse cenário, para um cenário de mais de 2/3 dos deputados de direita e de extrema-direita que teriam, entre outros, poderes para uma alteração constitucional. Têm essa legitimidade porque foram eleitos. Tem essa legitimidade, cidadãos, não é? mas lembrar-se-á que quando se alertou para isso, o LIVRE alertou para isso, eu próprio em entrevistas alertei para isso, foi dito por Luís Montenegro e por Rui Rocha que isso era um mito, que estávamos a criar um mito, não era uma possibilidade. Luís Montenegro disse que isso que não era uma prioridade do PSD. Disse que não era uma prioridade, mas também disse que o não era não, e nós, como temos visto em votações sucessivas, esse não é bastante volátil. E é por isso que eu acho que é muito importante ter clareza e reiterar aquilo que eu disse noutras entrevistas e digo agora. Uma alteração drástica da Constituição, feita apenas entre a direita e a extrema-direita, sem que os portugueses tenham sido tidos ou baixados sobre a mesma, não vai acontecer. E falando da bomba atómica, como falávamos há pouco, e continuando com a linguagem bélica, isto é se calhar a dissuasão nuclear. Se houver um Presidente da República, e eu espero que outros candidatos aceitem este desafio, que digam o mesmo, essa tentação não irá sequer surgir por parte da direita e da extrema-direita, porque saberiam o que aconteceria caso surgisse. Jorge Pinto, gostava que também desenvolvesse a ideia do Pacto Republicano e uma ideia que inclui temas como a habitação, a saúde, o trabalho, a tecnologia, o direito internacional. Em que matéria é que isto, ou em que quadro é que isto se enquadra, passa a redundância nos poderes presidenciais? Porque isto, na verdade, são temas da governação, não é? São temas da governação, são temas da nossa Constituição, que muitos deles continuam por cumprir. Um outro, já disse há pouco, a regionalização, continua por cumprir. O direito à habitação digna e preço justo continua por cumprir. O SNS, ainda agora víamos no telejornal várias peças sobre isso, continua a ter problemas. Há outros assuntos novos, da governação internacional, do projeto europeu, do papel da tecnologia, o papel dos algoritmos no futuro da nossa sociedade, a inteligência artificial. Portanto, eu acho que é função de um Presidente da República. Eu gosto muito do nosso sistema, eu não me quero imiscuir naquilo que são as funções da Assembleia da República, de longe disso. Mas eu acho que uma função do Presidente da República é trazer estes debates para cima da mesa. Nós falamos muitas vezes de pactos de regimes setoriais, de uma ou de outra coisa. Eu acho que um pacto republicano assente na defesa da República, da democracia... Mas era um pacto que envolvia quem? Os partidos? Envolveria os partidos e envolveria, sobretudo, a cidadania. Porque eu repito, eu acho que os portugueses estão tão fartos quanto eu estou de passar o dia a dia a discutir problemas que não são os seus problemas reais.
Eu acho que é chegado o momento, aos 50 anos da nossa democracia, de termos este pacto com os partidos e com os portugueses, um pacto que, no fundo, cumpra aquilo que foi o grande objetivo da nossa Constituição e que é melhor. Portanto, nós queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós queremos que as pessoas não tenham de escolher entre pagar a renda ou conseguir dar uma boa educação aos seus filhos, que tenham de escolher entre pagar os medicamentos ou poder usufruir um bocadinho do seu tempo livre. Portanto, a função do Presidente da República, não se imiscuindo nos trabalhos e nas funções da Assembleia da República, é fazer com que estas temáticas sejam pelo menos debatidos e de forma séria e que os partidos sigam também esta discussão. Na apresentação da sua candidatura disse o seguinte: eu vou ser muito claro em dizer que temos de acabar com o genocídio em Gaza e temos de levar ao Tribunal Penal Internacional todos aqueles que são responsáveis por tanta mortandade e tanta destruição. Não é ingênuo pensar que uma declaração destas pode ter resultados práticos? De todo. Vejamos o que aconteceu, por exemplo, na Jugoslávia, na antiga Jugoslávia, onde aqueles que foram responsáveis... Não é de todo? Não é de todo ingênuo, não é de todo ingênuo. Aliás, permita-me alargar um bocadinho nesta resposta, porque ela é realmente essencial. Eu acredito no direito internacional. Eu acredito na função do Tribunal Penal Internacional. E eu acredito que defender o direito internacional neste momento passa muito por acabar com esse genocídio em Gaza e com outros conflitos. Vejamos o que acontece na Ucrânia, o que está a acontecer no Sudão neste preciso momento. E é importante, é essencial que aqueles que são responsáveis por tudo isso que está a acontecer possam ser julgados. E onde é que eles são julgados? A nossa própria Constituição aponta para aí, no Tribunal Penal Internacional. E, portanto, se nós defendemos efetivamente o direito internacional, a dignidade humana, a decência humana, os direitos humanos em qualquer parte do planeta, como eu defendo, então eu acho que é muito importante que aqueles que são culpados pelo seu não cumprimento, possam ser julgados. Sim, mas a minha questão não era tanto essa. A minha questão era em que sentido é que uma afirmação dessas pode ter consequências, uma afirmação dessas de um presidente português? Olha, pode, por exemplo, influenciar aquilo que é depois a posição e a tomada de posição por parte do Sr. Primeiro-Ministro e do Ministro dos Negócios Estrangeiros relativas a esse mesmo assunto. Acho que é uma função também do Presidente da República. Pode ter uma influência quando se sabe que o chefe de Estado de um país europeu tem uma posição clara no que diz respeito ao cumprimento e à defesa do direito internacional, seja quem for o opressor, seja Vladimir Putin, seja Nicolás Maduro, seja Benjamin Netanyahu. Portanto, da minha parte, podem sempre contar com essa transparência e com essa frontalidade na resposta. Uma outra questão. Se chegarmos a meio da campanha, quando estivermos mais próximos das eleições, e verificarmos que os candidatos à esquerda estão com escassas possibilidades de ir à segunda volta, mas numa situação em que toda a esquerda se unisse, um deles poderia chegar à segunda volta, o Jorge Pinto admitia desistir da sua candidatura em prol de levar um candidato da esquerda à segunda volta? Ainda estamos muito longe desse momento. Eu acabei de apresentar a minha candidatura há 4 dias. Aquilo que eu digo é que, a acontecer isso, é com condições. A primeira condição é que essa congregação de forças seja efetivamente numa candidatura de esquerda. A segunda condição é que outros candidatos assumam o mesmo. E assumam o mesmo, por exemplo, se for eu o candidato mais bem colocado. Eu não quero soar arrogante, mas vejamos o que aconteceu ontem em Nova Iorque. Um candidato que há meses tinha 1% nas sondagens ganhou com mais de 50% a eleição da Câmara de Nova Iorque. Portanto, eu venho para esta eleição com muita vontade. Eu arrisco-me a dizer que sou, se calhar, o candidato com mais energia e mais vontade de ganhar esta eleição. Eu venho mesmo com vontade porque eu sei que posso ser um Presidente da República à altura do momento histórico que nós estamos a viver. E, portanto, se estas condições forem cumpridas... Mas também estaria em condições de desistir se houvesse... Se estas condições forem respeitadas, o alinhamento com o pacto republicano que eu proponho também for abraçado por outras candidaturas, logo veremos. O que eu digo é que não será por mim que não haverá uma candidatura de esquerda na segunda volta, mas exijo a mesmíssima responsabilidade às outras candidaturas. Se a minha for a mais bem colocada próxima da data das eleições, então que essa convergência seja na minha pessoa. E se não for a sua, o senhor estará disponível para desistir? Com estas condições observadas, poderemos debatê-las. Gostava de falar da sua experiência política. O senhor esteve no LIVRE desde o início, foi deputado ou é deputado há 2 anos. Antes disso, teve alguma outra experiência política? Envolveu-se em outros partidos? Ou qual foi a sua vida política até chegar ao LIVRE? Eu fui militante de base do Partido Socialista desde os meus 18 anos, portanto, desde que tive a idade legal para ser militante de um partido político, até à fundação do LIVRE. E o que é que o motivou na altura a entrar na política? Várias coisas. A minha própria vida familiar, os meus pais, tenho vários familiares envolvidos na vida política, e eu digo muitas vezes que o meu grande despertar político foi a luta do povo timorense pela sua independência. Pronto, eu tinha 12 anos quando estávamos no pico dessa luta, foi o que me motivou. Eu sempre quis muito fazer política e sempre achei que fazer política não se faz exclusivamente, mas faz-se muito também estando num partido político. Por isso inscrevi-me, militei. E o que é que o levou a entrar no PS e a sair do PS?
Não, levou-me esta ideia que, enfim, que há um espaço do socialismo do meio da esquerda no qual eu continuo a estar, na verdade, que acredita no projeto europeu, mas é crítico em relação ao mesmo quando tem de ser, que traz muitas temáticas de justiça social, até republicanas, estas ideias de liberdade, de igualdade e de fraternidade para o debate, uma vez mais, também por isso. Me parece estranho alguém que acha que ser de esquerda é estar dentro de uma gaveta, mas foram esses ideais que me levaram para o PS. O que me afastou, e é curioso que me pergunte, porque eu há pouquíssimo tempo fui ver a carta que enviei de desfiliação e ver aquilo que já tinha escrito. Quando é que isso aconteceu? Foi em 2013, portanto, quando estávamos... António José Seguro, eu julgo que era António José Seguro, secretário-geral, e uma das coisas que eu digo nessa carta é acho que o PS está a perder a ligação ao terreno, está a perder a ligação à população, portanto, tudo coisas que continuam a ser reais hoje também. E havia, não foi apenas por isso, evidentemente, um espaço ideológico que eu achava que não estava ainda ocupado em Portugal. O da ecologia, o do europeísmo, o desta visão em paralelo, tanto regionalista como globalista, que eu acho que o LIVRE ocupa. Então foi por isso que, com muito prazer, com muito orgulho, fui um dos cofundadores do partido. Jorge Pinto, vi na sua biografia que viveu fora de Portugal desde 2008 até muito recentemente, até ser eleito deputado. Exatamente. O que é que o levou a sair do país e para onde é que andou? Eu andei um bocadinho por vários lados. Eu saí inicialmente para acabar os meus estudos. Eu estava a fazer o curso de Engenharia mestrado, na Faculdade de Engenharia, de mestrado. Fui fazer Erasmus na Lituânia, fiz a minha tese de mestrado na Índia. Depois o meu primeiro emprego foi ser o que se chama jeune garçon au pair, portanto viver com uma família em França e tomar conta das suas crianças. E depois fiz o percurso, que é um bocado o percurso da minha geração. Tive 3 estágios, um em Bruxelas, 2 em Itália, onde também trabalhei durante um ano. E depois tornei-me funcionário europeu, cargo que desempenhei até ser eleito deputado. E nunca mais voltou? Não, ia voltando, só voltou agora, nunca mais voltou agora. até o lugar, até ser eleito deputado. Voltei também com um certo espírito de missão, porque repare, Vítor, eu ouvi aqui ainda há 2 dias o João Coutinho de Figueiredo falar dos jovens que saem, porque é que saem, porque é que deixam de sair. Eu não preciso que me falem deles, porque eu sou uma dessas pessoas. Eu sou um retrato da minha geração. Eu sou um retrato de quem saiu de Portugal, ou porque foi forçado, ou porque, no meu caso, porque quis ter novos horizontes, mas sou também um retrato daqueles que decidiram regressar porque acreditam que podem dar a sua voz e o seu contributo ao país. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que possa ajudar a fazer de Portugal o país que ele pode ser. Um país onde vale a pena viver, onde todos têm lugar, onde Portugal se destaca também a nível mundial e certamente a nível europeu na transição ecológica, na defesa dos direitos humanos. Mas o seu tempo fora, portanto, o Jorge Pinto regressa para ser deputado, mas ficou aquele tempo fora porquê? Porque ganhava mais lá fora? Não, porque quis, porque me sentia muito realizado no meu trabalho, porque era um servidor público a nível europeu, algo que me realizava também muito, e, portanto, achei que estar ali era também dar um contributo ao meu próprio país, coisa que sempre fiz. Porque ajudar o projeto europeu a desenvolver-se é ajudar o nosso próprio país a desenvolver-se. Portanto, os anos que eu vivi no estrangeiro foram anos onde eu estava tanto próximo do projeto europeu, no meu caso, estava próximo do país, mas estava também próximo da diáspora portuguesa, que eu conheço muito bem. Uma vez mais, outros candidatos falam da diáspora quase como uma nuvem, como um checkbox que têm de cumprir. Eu conheço, eu vivi, eu fui parte do associativismo da diáspora portuguesa. Portanto, eu trago uma visão também aí, falando da minha idade, eu tenho uma experiência que se calhar outros candidatos não têm também nesse domínio. E, portanto, não quero que a minha idade seja uma distração, olhe-se para aquilo que eu fiz já até agora. Jorge Pinto é formado em Engenharia do Ambiente e depois fez um doutoramento em Filosofia Social e Política. Como é que se juntaram estas duas áreas? Eu acho que ainda antes de acabar o meu curso de Engenharia já achava que faltava ali qualquer coisa. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro de profissão, mas a engenharia dá as respostas técnicas, mas muitas vezes não vai à raiz das questões. Ela procura soluções, a solução mais direta. A filosofia o que faz é um bocado o complemento disso. Vai olhar para o problema de uma forma global, ampla, perceber qual é que é a sua raiz do problema e como é que ela pode ser solucionada. Portanto, contrariamente àquilo que possa parecer numa primeira abordagem, engenharia e filosofia casam perfeitamente. E no meu caso, eu formei-me em engenharia ambiental e a minha tese de filosofia foi muito à volta da ideia de liberdade republicana. Portanto, não poderia estar mais em linha com aquilo que é este desafio de ser Presidente da República também. Nas últimas legislativas, o LIVRE foi uma exceção à esquerda portuguesa ao conseguir reforçar a sua posição, quando o panorama geral foi de queda de influência e de algum encolhimento dos partidos. O que é que, do seu ponto de vista, se está a passar com a esquerda e que, sobretudo, com o voto jovem que está a optar pelos partidos mais à direita? Bom, há muitas coisas. Desde logo, há uma certa concorrência desleal no que diz respeito ao mundo tecnológico. Nós vemos, e ainda agora saiu um livro que é muito claro em relação a isso aqui em Portugal, que há uma extrema direitização do algoritmo, portanto, aquilo que nós vemos diariamente no nosso telemóvel, o aparelho com o qual passamos horas nas mãos e o nosso olhar, horas a olhar para ali.
há uma influência desmesurada da extrema-direita. Eu dou o meu próprio exemplo. É raríssimo ver conteúdo da extrema-direita, mas eu abro qualquer rede social e imediatamente me aparece algum vídeo da extrema-direita. Portanto, há aqui uma certa concorrência desleal que tem também de ser ela regulada a nível europeu. E Jorge Pinto acredita mesmo nessa influência, que basta ver os vídeos para as pessoas aderirem às ideias? Não basta, mas é uma das grandes razões. Aliás, há estudos que mostram isso, e noutros países, não só em Portugal. Há uma influência das mentiras, das chamadas fake news, de uma certa tentativa de condicionar aquilo que é o senso comum, que é o que a extrema-direita tenta fazer, e uma das minhas missões é combater precisamente isso, de que o senso comum, afinal, é que as coisas estão más, ou que todas as pessoas são violentas, ou que saímos à rua e somos logo assaltados. Portanto, isto é muito fruto daquilo que são as redes sociais e os seus algoritmos. Portanto, acho que há aí uma concorrência desleal. Depois, há certamente culpa da própria esquerda. Repare, há pouquíssimos anos, a esquerda era hegemónica no Parlamento. O que é que aconteceu? Será que os responsáveis dessa perda de poder, dessa perda de deputados, já fizeram a sua própria autocrítica, já fizeram o seu meia-culpa em relação a tudo aquilo que aconteceu? Possivelmente ainda não. Eu acho que uma das razões, por exemplo, é que se falou ou que nós abandonamos a ideia de liberdade. Para mim, a ideia de liberdade é absolutamente fundamental. Os portugueses têm o direito a ser livres, mas a ser livres plenamente. E essa plenitude de liberdade passa por terem casas que possam pagar, terem uma educação de qualidade que garanta que o elevador social funcione e funciona mesmo, como funcionou para mim próprio, para a minha família, que tenham um Serviço Nacional de Saúde que não lhes falha. Portanto, é isto que os portugueses precisam e necessitam e merecem, porque só assim é que poderão ser verdadeiramente livres. Portanto, eu acho que a esquerda tem de recuperar esta ideia de liberdade, tem de recuperar esta ideia de otimismo, tem de recuperar até esta energia de dizer que nós temos tempo ainda a dar a volta a isto. E eu acredito que nós temos tempo. E é com este otimismo, é com esta garra, é com esta vontade que eu vou para esta eleição, porque acredito mesmo, e acredito, Vítor, mesmo, que posso ser vencedor nesta eleição. Jorge Pinto, muito obrigado por ter vindo à grande entrevista. Eu regresso amanhã com um outro convidado. O meu convidado vai ser António José Seguro, o candidato apoiado pelo Partido Socialista. A todos, muito obrigado e boa noite.